Olá, gente boa! Hoje nós vamos tratar aqui de um assunto muito importante, que é uma filosofia de produção na construção civil, que traduzindo para o português, não vou nem arriscar falar o nome em inglês, a expressão em inglês, chama construção enxuta, certo? Nós vamos tratar deste assunto hoje aqui no Papo Dinâmico, para que sua construção possa ser feita o mais rápido possível e com a menor economia, com o menor gasto possível, tá ok? Hoje no Papo Dinâmico, que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje, então, nós vamos tratar aqui, nós estamos com um time grande aqui no estúdio para tratar deste assunto, né, que é o que trata de construção enxuta, é uma filosofia de produção, tá ok? Nós estamos aqui, ó, com os nossos ilustres convidados aqui, duas professoras, doutoras em engenharia civil e mais um professor ali também, doutor em engenharia civil. Então vamos começar aqui pela professora Tatiana. Seja bem-vinda, professora, boa noite. Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigada por esse convite e por estar aqui falando sobre Lean Construction, Exato. que é um assunto que nos interessa bastante. Perfeito. Lean Construction, que é a construção enxuta. Isso, exatamente. Que eu não falei isso na chamada, então ela já entra com a expressão, né? Então, depois nós temos aqui a professora Fabiana Bonesi. Isso mesmo, boa noite a todos, falou certo. Boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui para falar de um assunto que é tão rico para nós, né, que é sobre a construção enxuta. Espero que a gente possa contribuir bastante aí para a disseminação do conhecimento, né. Isso, e logo, ali na extrema esquerda, o professor engenheiro civil Marcos Sters, empresário também. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar presente aqui, poder contribuir, dividir conhecimento sobre esse tema tão importante na construção civil, que é o Lean Construction. O que é isso mesmo? Vamos começar aqui com a professora Tatiana Amaral. O que é essa Lean Construction? A origem veio do sistema Toyota de produção, no momento de pós-guerra, falando de uma forma bem genérica. Então, a ideia era reduzir desperdícios, reduzir tempos e etapas desnecessárias e, principalmente, conseguir otimizar processos para ter um produto final com qualidade que atendesse aos requisitos do cliente. Professora Fabiana, em que esse método, essa filosofia né, de produção Lean diferencia do que se pratica tradicionalmente aqui em Goiás ou de outro sistema? Se falava do Fordismo, né, já que falou da Toyota, que é um fabricante de carro, o sistema Ford também implementou uma linha de produção também com uma certa filosofia. Em que isso difere? Qual a novidade, a inovação que esse sistema traz? Sim, como tu comentou ali do Ford, né, a principal diferença é que o pilar que sustenta essa forma de trabalho, né, é o just in time, que a gente fala, que é a gente produzir somente aquilo que é requisitado pelo cliente, sem estoques, né, e um outro pilar que é a questão do controle da qualidade total. E o que diferencia das outras formas de gestão, já na construção civil, é uma questão de uma gestão mais colaborativa, né, envolvendo, então, aí também os trabalhadores, as equipes de gestão. A gente tem também indicadores mais proativos e não tão reativos, onde a gente analisa causas de não cumprimento de atividades, e para olhar tendências e antecipar, né, decisões. Ok, e o engenheiro Marcos Sterzi, o que você tem a acrescentar nesta reflexão em relação ao conceito desse sistema Lean? A filosofia Lean, ela tem esse pilar tradicional, que é o just in time, que é buscar produzir aquilo que é necessário, no tempo necessário, com os recursos necessários. Um pouco diferente da gestão tradicional, que busca produzir em escala e avança, às vezes, sem conhecimento numa obra, sem um progresso pensado. O Lean, ele permite ver as situações, os desvios, antecipar e orientar o fluxo contínuo de trabalho dentro do canteiro, dar um ritmo adequado para as atividades dentro do canteiro.
Tá, a Fabiana e você pertencem a uma consultoria, uma empresa, né? Que trabalha, que é uma consultoria nesta área, né? Nessa área. A Tatiana Amaral também tem consultoria, Tatiana? Estou vinculado à Universidade Federal de Goiás, mas dentro da universidade nós temos os chamados projetos de extensão, que também tem esse viés de extensão junto às empresas construtoras. Então a sua atuação é mais docente, né? Sim. E vocês, você é docente também, né, Além de Fabiana? professor, nós temos a consultoria, somos consultores e também atuamos como professores em cursos de pós-graduação. Ah, ok. Isso. Então, mas você é docente efetiva de alguma instituição? Não, o nosso foco realmente é a consultoria. Essa filosofia é linda, ela é Isso. uniforme, vocês três aqui têm o mesmo entendimento em relação a ela ou há divergência entre vocês? Com certeza temos o mesmo entendimento. Mesmo entendimento? Sim. Tanto faz um como o outro, quem contratar um de vocês vai estar contratando o mesmo serviço. Isso aí. Porque a metodologia é uma só, né? A filosofia é uma só, né? Uhum. Quais práticas essa filosofia... Porque filosofia geralmente é um conceito, né? Sim. Agora, a nossa produção aqui está querendo saber, e imagino que o nosso telespectador também, quais práticas são tiradas, digamos, dessa filosofia que a diferencia lá no cotidiano de um canteiro de obra, né, essa forma de realizar uma produção em construção civil? O termo enxuto, ele se contrasta com o termo de produção em massa, né? Então, o Marcos iniciou falando sobre isso. Então, assim, grandes estoques, grandes desperdícios, um sistema mais reativo ao invés de ser proativo, um sistema onde a produção em massa era grandes produções sem um planejamento específico, sem um atendimento a uma demanda específica do cliente. A produção enxuta, ela vem com uma redução de custos, recursos, mão de obra, visando atender um custo meta, visando atender a uma demanda especificada e determinada e puxada pelo cliente. Então, a produção em massa vem com um sistema empurrado, enquanto a produção enxuta vem com um sistema puxado. A filosofia está muito relacionada Quando é que com começa a aplicação da filosofia? No planejamento ou já na execução? Normalmente começa no pré-planejamento, nas etapas de desenvolvimento de projeto e também de pré-planejamento de uma obra. E uma das metodologias que a gente tem idealizado e implementado nas empresas com grande sucesso é chama projeto de sistema de produção. É pensar o canteiro de obras não só como um produto para o cliente final, mas como uma fábrica desse próprio produto. Então a gente pensa em aspectos logísticos, redução de tempos de espera, redução de deslocamentos, redução de movimentação. Isso otimiza a gestão da obra antes dela mesma começar. E após o início da obra, uma outra metodologia ali se chama Last Planner System, que é o detalhamento progressivo das atividades em 3 níveis de planejamento, de longo, médio e curto prazo. Isso permite que a gente também traga o trabalhador, né, do canteiro de obras para participação e colaboração nas reuniões semanais e quinzenais de planejamento da obra. Tá, de qualquer modo, todo o esforço, digamos, teórico, conceitual que vocês desenvolvem é focado em construção civil. Perfeito. Sim. Na indústria da construção civil. O resultado do trabalho de vocês é a linha de produção que, no final das contas, produz um prédio, produz um apartamento, uma ponte, uma usina. Quer dizer, é a construção civil em si, não é uma indústria que fabrica materiais para construção civil. Não. São as obras em si. As obras em si, o foco é este. Tá. E como é que se dá isso, então? Quais exemplos concretos? Vamos ver, no caso de exemplos concretos, que exemplos vocês poderiam passar aqui para o nosso telespectador para ele entender como é que isso ocorre realmente na realidade, né, de uma construção civil? Tem jeito? Eu acho que o Marcos começou a explicar, né, aplicando, então, primeiro esse projeto do sistema de produção, que é pensando, então, antes da obra iniciar, fazendo um planejamento inicial, depois um acompanhamento através do sistema Last Planner, que aí é detalhar o nível das atividades e ir controlando indicadores no nível de médio e curto prazo. Por que a gente detalha? Porque no início a gente não tem tanta certeza do que vai acontecer numa obra, né? Então, ao longo do tempo, a gente vai detalhando mais as atividades
para ter quando a gente tem mais certeza do que vai acontecer, a gente consegue então planejar e controlar melhor através de indicadores específicos, né, na medida em que os serviços estão para acontecer. Então a gente... Tá um pouco abstrato, assim, eu acho. O nosso telespectador acho que não está entendendo bem. Porque assim, vamos ver a realidade concreta. Nós temos empresas que são pequenas empresas que realizam reformas, ou no máximo construção de pequenas casas. Né? E às vezes tem uma casa aqui, termina essa casa para depois pegar outra casa e tal. Já tem empresas de médio porte que têm várias obras sendo realizadas ao mesmo tempo e grandes construtoras em Goiânia que tem vários prédios sendo construídos simultaneamente, alguns sendo lançados, né, outros ainda sendo... não sei como é que vocês falam dentro dessa filosofia, né? Fazendo a concepção, ou fazendo pesquisa de mercado e tal, e outros já estão na fase final de acabamento e tal. Como é que essas diferentes situações, tudo isso pode adotar esse sistema Lean, né? E se pode adotar, em que medida elas deveriam adotar esse sistema? Desde o pequenininho, pequeno empresário, microempresário, né, que tem lá 4, 5 empregados trabalhando, até uma grande empresa que tem várias obras, milhares de empregados trabalhando. Vou pegar o exemplo da Fabiana. Então, assim, ela falou sobre planejamento de longo prazo, médio e curto prazo, né? Então, um é estratégico, o outro é tático e o outro é operacional. Então, o de longo prazo busca o quê? Determinar o custo final da obra, determinar a data que eu vou entregar a obra. O médio prazo, igual ela comentou, né, eu tenho algumas incertezas, algumas restrições, alguns problemas que não foram previstos a longo prazo. Então, naquele médio prazo, que aí tem um prazo um pouco mais próximo da execução, eu vou comprar materiais, eu vou contratar mão de obra, eu vou determinar quais os fornecedores que eu irei trabalhar e todas as restrições, que restrições são problemas, são eliminados. E o curto prazo é aquele operacional, né, o que está mais próximo ali daquele semanal do engenheiro da obra. E aí você comentou sobre obras maiores e obras menores. Todo mundo quer saber quanto que a obra custa, quanto de mão de obra eu preciso, e eu preciso, antes de tudo, ter transparência, redução de variabilidade, previsibilidade, eu tenho que entender o que vai acontecer na minha obra. E é isso que Lean tenta trabalhar, tenta abarcar. Tá, porque vocês falam assim, o sistema Lean, ele vai, a filosofia, a construção enxuta, vai reduzir custo da obra. Né? Isso, todo mundo quer isso, todo mundo quer reduzir custo, inclusive para que o preço possa ser mais competitivo e tal. Então, eu queria saber como é que esse sistema reduz efetivamente o custo em relação ao que nós temos hoje. E essa diferença é fundamental, né? A diferença do que... O que está acontecendo hoje que difere desse método, mas vocês vão responder isso no próximo bloco, tá bom? Já vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Quando ela começa a tocar. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos falando aqui da filosofia Lean Construction. Como é que é? Construction. Ou então, para traduzir melhor, construção enxuta. Isto é, para você que tem necessidade de construir sua casa ou prestar serviço de construção. Então, o programa hoje é feito todo para você aprender. Vai aprender, né? A pessoa vai aprender a realizar uma construção enxuta, isto é, uma construção econômica, ágil e bastante competitiva para os seus clientes, tá bom? Estamos aqui com a professora Tatiana Amaral, com a professora Fabiana Bonese e com o professor Marcos Sterzi. É professor mesmo? Professor também, né? Professor também. Então a gente fez a pergunta, né? Então, vamos começar aqui com a professora Tatiana. A pergunta anterior? Da pergunta nós encerramos o bloco. Como gera economia, né? Isso, exatamente. A economia, ela pode ser gerada... Comparado com o sistema tradicional que nós temos, né? A ideia de comparar a produção em massa e a produção enxuta, né? E quando a gente pensa, né, na prática, nós temos várias ferramentas que podem ser implementadas, trazendo
uma clareza do que vai ser produzido. Então, eu trago mais transparência na comunicação dentro do canteiro, eu trago mais qualificação do trabalhador, eu trago mais padronização do processo. A Fabiana comentou algo que é tão importante, então, sobre os pilares. Eu tenho um pilar que é o just in time, então eu vou só produzir o necessário no momento que eu preciso, sem estoque, estoque zero. Estoque zero de informação, estoque zero com relação ao que está sendo produzido, né, com relação ao material a ser comprado. E o outro pilar é da qualidade total. Então, assim, eu busco a padronização, toda aquela ideia do sistema de gestão da qualidade, a qualidade dentro dos seus processos, do que está sendo produzido. E aí eles podem, inclusive, comentar sobre o planejamento. Acho que o Marcos comentou sobre o planejamento do que vai ser produzido, né? Do sistema de produção. Isso é uma coisa que é tão importante. Então, às vezes, a gente vai resolver os problemas dentro do canteiro, e não é essa a ideia. Né? Eu preciso planejar custos, prazos, etapas, qual que é a sequência executiva, qual que é a melhor sequência executiva, ou ainda, qual o melhor processo, de que forma que esse processo deve ser executado. Então, a Lean Construction, ela vem para pensar como um grande guarda-chuva. Né? Eu vou buscar a perfeição, eu vou buscar garantir fluxo contínuo, eu vou garantir que haja uma melhoria contínua dos meus processos e produto final, além de agregar valor sempre sobre a ótica do cliente. Então, meu enfoque é sobre a ótica do cliente. O que o cliente deseja, em que momento, e a qualidade é unânime. Né? A engenharia civil é uma ciência bastante desenvolvida no mundo, né? E no Brasil nós temos as escolas de engenharia muito bem estruturadas no Brasil inteiro, aqui na PUC Goiás, são cursos de excelência. Então, os engenheiros geralmente formam, e juntamente com os arquitetos também, que recebem uma boa formação, certamente vocês precisam de arquiteto, esse planejamento, e os projetos são elaborados com base em NBRs, né? E nas normas do município, normas de construção e tal. Então, se faz, em geral, um projeto, até ele ser aprovado, é um projeto bem elaborado. Né? E é claro que o cliente tem que participar disso também. Então, de um modo geral, os projetos já seguem uma técnica fina, uma técnica bastante elaborada. Então, até chegar no projeto executivo, que já delineia todas as etapas da construção. Aí depois começa a construção, tem toda a parte de contratação de pessoal, contratação de fornecedores, né? O almoxarifado, não sei, pelo que eu entendi, isso aí no sistema Lean não tem... Tem também. Não tem almoxarifado, porque não tem estoque. Reduzido. Tem também vai ser reduzido. Então, mas aí eu estou vendo assim, tudo que você fala, qualquer construção tradicional tem o cuidado de ser assim, pelo menos quando a gente fala de empresas profissionais que vão fazer prédios, que se não seguir digamos, um planejamento rigoroso, criterioso, o risco é ter um problema sério na construção e não acabar a construção ou de se acabar o prédio cair e tal. Realmente o pessoal é bem criterioso na execução das obras, a gente vê que os nossos prédios são muito sólidos e tal. Né? Em que essa filosofia da construção enxuta difere desse planejamento tradicional? O que difere... Eu já fiz essa pergunta, mas estou repetindo porque não está claro ainda. Hoje, assim, explicando um pouco mais, a formação de engenharia ou de arquitetura é muito técnica, ela gera bons produtos, bons projetos, mas a gestão ainda é falha na nossa formação de engenheiro ou arquiteto. Então a gente não tem por trás a gestão com base nessa filosofia e resgatando um pouco do custo, né? O custo, além da estratégia do planejamento, ele está no chão de fábrica, no Gemba. O Gemba, que é a terminologia do chão de fábrica, lá está o custo. E a gente não está acostumado a ir no Gemba, a ir no chão de fábrica, ir no canteiro de obras, conversar com os trabalhadores e otimizar o trabalho deles em parceria com eles, que são os que sabem da atividade. Então, hoje, as perdas nos canteiros de obras, elas estão muito voltadas a tempos que não agregam valor, atividades que não agregam valor de transporte, deslocamento, espera. Então, o Lean prevê identificar essas principais perdas e eliminar ou reduzir para garantir a redução de custo. Né? Então, esses processos de gestão não são ensinados ainda na nossa formação de graduação de arquitetura e engenharia. A gente não tem o Lean na base da graduação dentro do curso de arquitetura e do curso de engenharia em todo o Brasil, apesar de termos excelentes cursos de engenharia e arquitetura.
Porque, assim, a redução de custo pode estar na escolha dos materiais, pode estar na escolha da forma de fabricação, que pode ser pré-moldado, pode ser... Então, eu vejo que o sistema Lean está mais no foco do desperdício, desperdício de tempo e de materiais. Como dados gerais, um processo produtivo na construção civil tem 20%, no máximo 30% de tempo que agrega valor. O resto do tempo são perdas. Então, se eu focar só nos materiais, pode ser que eu tenha bons materiais ou bons sistemas construtivos. Mas a maior perda na construção civil hoje está nos tempos que não agregam valor. E a gente não está acostumado a ir lá no chão de fábrica, ver, analisar, conversar com os trabalhadores e eliminar e reduzir esses tempos. Esses tempos que não agregam valor são as esperas dos trabalhadores, quanto tempo os trabalhadores ficam esperando um material chegar, deslocamentos que são desnecessários, que não foram bem pensados, buscar o material em um local muito longe, isso tudo são perdas. Ter um estoque de produto inacabado é um tipo de perda. Então, o Lean foca em identificar esses tipos de perdas que vão além de perdas de materiais para eliminá-las e aumentar a parcela que agrega valor. E como dado geral também, o custo de construção do Brasil ele evoluiu, né? Não é mais custo só de material. Antes o material pesava em 70%, 80%. Hoje a mão de obra já equiparou, então 50% até 60% do custo de uma obra pode chegar a mão de obra e equipamentos. Então, se tem uma perda muito grande aí, a ênfase deve ser em eliminar e reduzir atividades que não agregam valor. O Fordismo inaugurou, justamente para economizar e aumentar a produtividade, o que fez? Especializou a mão de obra. Né? Então, cada funcionário fazia alguma coisa. Então, o cara que apertava o parafuso, ele só apertava o parafuso. Então, chegava um ponto da especialização de um colocar o parafuso e o outro apertar, justamente porque o cara que aperta, ele adquire habilidade e vai adquirir mais produtividade. Com o tempo, veio a robotização. O robô que fez esse trabalho, que é de repetição, né, daquele trabalho repetitivo. Nesse sistema, no sistema Lean, pelo que eu estou vendo, não tá focado justamente na habilidade adquirida pela repetição. Como é que tá? Como é que é feito, digamos assim, essa economia do tempo? Sim, a gente busca, inclusive, que tenha trabalhadores multifuncionais também, que saibam realizar outro tipo de atividades, porque pensa, se tu vai depender de uma pessoa que só sabe fazer aquilo, dar algum problema, como que tu vai ficar na mão, né? Então, a questão de equipes polivalentes que conseguem realizar mais algum tipo de atividade é bem-vinda também, sob a ótica da construção enxuta. Então, é um dos pontos que difere, né, do Fordismo, por exemplo. No filme Os Tempos Modernos, exatamente, Charles Chaplin, ele ilustra bem essa situação. Essa metodologia, né, do Fordismo. Produzir em alta escala, vocês até criticaram isso mesmo, o sistema Lean, ele muda essa visão, né, não é focado na alta escala. Né? É exatamente isso, ele foca na polivalência, inclusive, né? Então, assim, o trabalhador consegue executar mais de uma função, para que o que a Fabiana comentou não aconteça. Caso aquele trabalhador falte, o outro pode substituí-lo e o que interessa é o processo produtivo, então ele não vai parar. Eu vou garantir que haja um fluxo contínuo. Um ponto que o Marcos comentou sobre o tempo auxiliar. O tempo auxiliar, dentro da construção enxuta, ele deve ser melhor visto, né, observado, para aquele tempo de inspeção, movimentação ou instalação de dispositivo de segurança que é necessário, seja melhor pensado dentro do processo e que traga um índice maior de tempos produtivos. Ok, então vamos deixar para o próximo bloco essa resposta. Então, pelo que eu estou entendendo, o sistema Lean prioriza a liderança, certo? Então, daqui a pouco você responde se é isso mesmo, ao invés de priorizar o mecanismo, né, o mecanicismo, digamos assim, reinante do sistema Ford. Já a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Nós também estamos no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás, nas redes sociais, X. Nós também estamos lá no Facebook, no Instagram, no perfil do programa Papo Dinâmico, falando hoje aqui da construção enxuta, a filosofia de construção enxuta, que é uma inovação em relação ao sistema tradicional de construção civil, que apesar de ser bem planejado, não visava uma economia de tempo, uma economia de materiais, uma economia, né, uma otimização, digamos, dos recursos de execução de uma construção. Estamos aqui com 3 ilustres professores, engenheiros civis,
né, que é a Fabiana Bonesi, que está bem no meio aqui da turma, o Marcos Sterzi, né, e também a professora já conhecida nossa, Tatiana Amaral, que já esteve aqui com a gente. Então, eu estou notando, eu vou perguntar para você, tá, Fabiana? Tá bem. Então, sobre a questão da liderança. Assim, eu vejo, então, que o sistema Lean, que é o da construção enxuta, esse sistema é um sistema que prioriza a liderança, ele concentra, digamos assim, um papel muito importante da liderança para justamente estar zelando pelo cumprimento de metas, pela programação de atividade, é isso mesmo? Sim, o sistema, né, a filosofia Lean, ela valoriza muito a questão do trabalhador. Um exemplo, né, em comparação que nós estávamos falando da linha de produção do Fordismo e da linha de produção da Toyota, que foi onde nasceu o Lean, né? Dentro de uma linha de produção Lean, existe, né, na Toyota um dispositivo que o próprio trabalhador ele aciona quando ele identifica algum problema naquilo que ele está executando. Então, o sistema Lean, ele fomenta isso, que se identifiquem os problemas e para que se resolva enquanto se está executando. Já no Fordismo, né, diferente, a linha de produção não parava, era um custo muito grande parar uma produção. Então, a gente via o problema lá no final. Então, essa questão da liderança, sim, né, se fomenta que se identifiquem os problemas e que as pessoas levem os problemas para a gestão, né, para a gerência, para que se resolva isso antes de se identificar um problema lá na frente, né? Posso complementar Por sobre a favor. liderança? A diferença da gestão tradicional, o líder é visto como chefe, aquele que cobra, né? Sim. Que cobra a produção. Numa filosofia Lean, na obra, no canteiro de obras, o líder é aquele que capacita, que treina os trabalhadores e que dá apoio, que escuta e quando precisa de ajuda, ele está presente. Então tem uma mudança de paradigma. Uma concepção humanística É diferente. diferente, verdade, tem uma mudança de diferente, paradigma do sim. líder, é aquele que capacita, que forma e que dá apoio quando o trabalhador precisa. Perfeito. No Fordismo é como que o ser humano fosse uma máquina Exatamente. também. Exatamente. Na verdade, ele se funde na máquina, que era a Exatamente. grande crítica do Charlie Chaplin. Né? Sim, sem respeitar as habilidades. Não respeita as né? habilidades, a criatividade. Né? Isso. Perfeito. As individualidades, né? Opa, agora ficou bem mais claro a diferença, né, dos dois. Então, é um processo que tem uma linha de produção, mas uma linha de produção que não é retilínea e uniforme, como diz na física, né? Que vai do início ao fim sem parar. Tipo assim, uma linha de produção de uma gráfica que se o papel passar 2 vezes, o erro vai se repetindo em todos até o final, né? Exatamente. Então, no caso do sistema Lean, em cada etapa é avaliado o resultado de cada etapa, é isso? Exatamente. E reprogramado para a etapa seguinte. Exatamente. Existem inspeções parciais para garantir que aquele produto com defeito, ou um processo com defeito, não passe ou não seja consumido para o processo subsequente. Então, ele é um sistema, né? Esse sistema é visto como um sistema proativo e não reativo. Eu não vou deixar chegar na parede lá, já executada, para fazer a correção. Eu vou conseguir identificar na alvenaria que existe uma correção a ser feita, eliminando, assim, desperdícios. Nesse caso, inclui-se desperdícios de materiais e mão de obra. O Marcos falou muito bem anteriormente, porque a gente tem o costume de pensar, desperdício é aquele desperdício que sai em forma de caçamba, entulho. Mas existe um desperdício muito maior, que é de tempos, movimentos, de produtividade do funcionário. E esse recurso é um recurso extremamente elevado. Ele falou que só 30% da mão de obra era considerada produtiva, efetivamente. 70% é desperdício. No sistema Lean, qual é o percentual de aproveitamento da mão de obra? A gente pode chegar em implementações de casos reais, em nossos clientes, você pode chegar aí a 50%, 60%. Então, é duplicar a produtividade dessa equipe de pessoas, pensando de forma mais otimizada. Ok, além de duplicar, garante qualidade na medida em que cada operário é uma espécie de autor da construção. Exato. Perfeito. É isso? Exato. E tem um conceito interessante, que é o conceito de autonomia do funcionário e de autocontrole. Ele também faz parte da inspeção. Ele não tem um chefe que vai lá inspecionar o trabalho dele. Ele também faz parte, ele passa o bastão para a próxima atividade com essa autoinspeção dele. Então, se torna mais autônomo o trabalho. Ah, isso é importante. Cada empregado, ao realizar a sua atividade, ele mesmo faz a Isso. Só autoinspeção, só autocontrole. Autoinspeção. Ok, ele atesta a qualidade do que ele fez. Isso mesmo, existe uma motivação para que isso aconteça, né? Ele é estimulado a isso. Autonomia estimulada. Isso, porque a pessoa não vai ser passiva, né? Sim, exato. E não é um problema identificar o erro, se estimula que se identifique sim o erro
para tomar ações corretivas. E eu acho até que o pensamento é diferente, não é só assim, identificar o erro, é ele propor dentro do próprio processo melhorias contínuas. Então, assim, eu como trabalhador, como especialista daquilo que eu estou produzindo, eu vou buscar sempre ter melhor desempenho, melhor resultado, ter uma maior eficácia. Isso. Essa é a ideia. Tá, uma empresa que ainda não adota a filosofia Lean, quais os desafios para ela implementar essa filosofia? O primeiro desafio é a resistência das pessoas na alta gerência e média gerência. É um nível difícil, às vezes, a gente está acostumado com a formação de engenheiro, arquiteto, a metodologias mais tradicionais. Mudar isso é uma das resistências, né? Investir, às vezes, requer um investimento de custo em formação, capacitação de pessoas, em consultoria, que logo em seguida ele vai ser retribuído em resultado das obras. Que mais? E por incrível que pareça, os trabalhadores são os menos resistentes, porque eles veem na implementação Lean vantagens para o trabalho deles em melhoria de desempenho, maior produtividade, melhor qualidade de vida, né? Então, a maior resistência hoje ainda está na alta e média gerência das empresas em querer realmente mudar a sua cultura. Tá, e quais as providências que a empresa deve tomar para implementar a filosofia Lean? Ela tem que contratar uma consultoria ou não é necessário? Responde no próximo bloco, tá bom? Já a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Estamos aqui falando da filosofia Lean para a construção, né? Com o espírito aí de uma construção enxuta, uma construção econômica, ágil e eficiente. Estamos falando desse assunto aqui com o nosso time aqui de engenheiros da área civil. Professora Tatiana, professora Fabiana e o professor Marcos Sterzi, né? Então, para a pessoa, uma empresa, quer contratar, quer implementar na sua empresa o sistema Lean, a filosofia Lean. Para implementar essa filosofia, ela precisa necessariamente contratar uma consultoria ou não, pode implementar diretamente. Pega, sei lá, na internet, no YouTube, né, olha lá e vou implementar isso aqui. Sim. Olha, acredito assim, a consultoria ela vai cortar alguns caminhos, digamos assim, para a empresa, vai facilitar alguns trabalhos, porque a consultoria traz toda uma expertise, né, em como implementar de fato na sua essência o Lean, né, e traz alguns exemplos práticos de outras obras que já se fez o trabalho e tudo mais. Então, conta com uma experiência agregada, né? A empresa ela pode também formar uma equipe interna ou uma pessoa, né, especialista ali em Lean, que busca estudar mais sobre o assunto e ela fomentar o Lean dentro da empresa, então. Mas acredito que a consultoria ela ajuda, então, a dar essa capacitação, digamos assim, inicial e depois também uma formação, alguém interno que fomente a continuidade dos trabalhos. Existe qualificação profissional, especialização nesta área? Porque a consultora, por exemplo, poderia contratar um engenheiro especialista. Sim. Sistemas. Então, nós, por exemplo, existe mestrado focado, mestrado, doutorado ou até pós-graduação, especializações, né, focadas em Lean Construction. Então, ok. O que eu menciono a respeito a isso é que... Mas qual que fica mais caro, Marcos, para a consultora? Contratar um empregado, engenheiro, especialista em sistema Lean, ou contratar uma consultoria? Implementar Lean nunca é mais caro, porque ele vai gerar economia nas obras, né? Eu falo que o consultor Lean, seja ele externo ou interno, é como se fosse um personal trainer. Ele vai ajudar a desenvolver o teu físico ao longo do tempo. A gente não consegue mudar, às vezes, de uma hora para outra, começar a fazer exercício ou fazer de forma incorreta. Então, o consultor, sendo ele externo ou interno, ele vai trazer resultado para a empresa e vai orientar o teu exercício diário em como implementar o Lean nas obras, nos projetos e dentro do escritório. Professora Tatiana, digamos que a consultora vai lá e contrata um engenheiro civil, especialista em tecnologia, em filosofia Lean. Esse engenheiro, ele só vai tratar disso na construção, só da filosofia Lean, ou ele pode ser um engenheiro civil, responsável técnico pela construção, e ao mesmo tempo implementar a filosofia Lean?
Eu entendo a sua pergunta, ela é tão ampla, porque assim, o que acontece? Esse especialista em Lean, ele também tem que entender do todo. Então, nós estamos falando de que processo? É um processo que tem que ter desempenho. Então, assim, anteriormente nós tínhamos falado sobre as NBRs, né, as normas brasileiras regulamentadoras, e a questão do desempenho. O desempenho, ele existe, ele tem que ser atendido. E existem controles desse processo para garantir que esse desempenho seja atendido. Então, esse engenheiro, respondendo sua pergunta especificamente, ele vai trabalhar os conceitos, princípios e ferramentas relacionados à filosofia Lean, mas ele não abandona a qualidade, o processo produtivo, e ele é voltado para a gestão da produção. Então, dentro da produção de modo geral, dentro da construção civil, nós temos uma linha que trata a gestão desse processo de produção. A parte de projetos, desde a etapa da concepção, até o Marcos falou, anterior à concepção, até a entrega desse produto final. Todas essas etapas, elas devem ser contempladas com relação à gestão e com relação à qualidade do que está sendo executado. Isso não é descasado. Agora, pensando em formação, aí eu trazendo a minha experiência profissional, né? Por isso nós temos a engenharia civil e a engenharia de produção. Temos a engenharia de transportes. Então, tem responsabilidades específicas aí dentro de um canteiro de obras, dentro das etapas da obra. Então, esse especialista, seja um consultor ou um engenheiro, ele está voltado à gestão da obra, né? Gestão da produção, ou talvez seja a gestão da etapa de projeto. Né? São as etapas, são serviços diferentes. Um prédio, aqui em Goiânia já tem prédio aí de 40, 50 andares. Então, geralmente, numa construção dessa, tem um engenheiro que é o responsável técnico dessa obra. Ele é um engenheiro formado no curso de engenharia civil, certo? Você é professora de engenharia civil na UFG. Então, os cursos de graduação em engenharia civil não dão esse conteúdo de filosofia Lean. Então, eu estou lotada na Escola de Engenharia Civil e Ambiental. E nós temos uma disciplina optativa, então o aluno pode optar a fazer sobre construção enxuta. E nós temos o curso específico de Engenharia de Produção. Nesse curso específico de Engenharia de Produção, nós temos disciplinas que abordam a gestão da produção como um todo, inclusive Lean. Então, na verdade, quando a gente fala da filosofia, metodologia, é uma disciplina específica dentro do todo, seja da gestão da produção ou da construção em si. Então, assim, respondendo a sua pergunta, nas disciplinas obrigatórias, nós não temos Lean Construction. Nós temos para uma disciplina optativa. Fabiana Monese. Então, essa filosofia Lean, a filosofia Lean é uma filosofia de produção, certo? Certo. Quais outras filosofias concorrentes? É só a Lean? Nós citamos o Fordismo, tem outras filosofias que são ensinadas hoje, que são ensinadas nos cursos de engenharia? É aí quando a gente fala sobre a gestão de projetos, né? O PMI, olhar caminho crítico, olhar o gráfico de Gantt, aí a gestão de processos tradicionais é o que difere de uma gestão Lean. E a gestão de projetos tradicionais é essa de gestão de projetos mesmo, que se ensina mais, né? Então, que é voltado aí em datas, em prazos, em entregáveis, não é tão colaborativa, né? A forma de gestão está focado aí só na entrega e não numa melhoria contínua. É o que mais é difundido hoje. Né? Na filosofia Lean, Marcos, a gente tem lá o 5S, que é mais conhecido aí, e geralmente é ensinado em vários cursos de administração, de contabilidade, economia, ensina os 5S. O que a filosofia Lean tem a ver com o 5S? O 5S é uma ferramental dentro da filosofia Lean para induzir organização, disciplina, asseio nos canteiros de obra. Ele normalmente é tratado de forma transversal. Então, quando eu penso em planejar uma obra, essa estratégia, eu implemento o programa 5S para manter minha obra organizada. Na Toyota, eles chamam de a base da casa da Toyota, essa é uma casa que exemplifica o sistema Toyota. O 5S é um dos elementos de base. 5S, gestão visual, melhoria contínua, estabilização. São processos transversais que têm que existir para manter a casa em ordem. Não garantem
eficiência e produtividade. O que vai garantir eficiência e produtividade é o sistema Just-in-Time, é a produção puxada, é a melhoria no Gemba, no dia a dia. Just-in-time. Just-in-time. É produzir... Em tempo, como é que é? Just-in-time, é produzir aquilo necessário para aquele momento, para aquele cliente. Né? Um exemplo de uma... Por exemplo, o exemplo da manufatura na Toyota, só se produz um carro quando o cliente paga pelo carro. Então, se elimina uma quantidade enorme de estoques na cadeia. As demais empresas trabalham de forma empurrada, elas produzem carros de acordo com uma expectativa de demanda. Isso gera muito estoque na cadeia. Então, essa diferença é muito grande. Mas o 5S está na base, ele é um programa de base. Há plataformas, tecnologias, sistemas de tecnologia da informação que configura, digamos assim, o sistema Lean na execução da construção civil, isto é, todo o processo Lean de uma construção pode ser acompanhado de forma eletrônica? Implementado e acompanhado de forma eletrônica? Sim, as tecnologias, elas têm muita sinergia com o Lean. O que quer dizer? Utilizar a tecnologia... Primeiro é importante a gente entender todos os conceitos Lean e usar a tecnologia como um instrumento para nos ajudar a acelerar aí processos, análise de dados, para tomar melhores decisões. Mas existem diversos softwares, enfim, de planejamento, o próprio BIM, Building Information Modeling, onde a gente modela também o planejamento de uma obra, consegue visualizar como é que a obra vai ser executada. Então, tem várias tecnologias aí que tem muita sinergia, mas o importante é entender a base, os conceitos e aí utilizar a tecnologia como um instrumento para chegar ao nosso objetivo. Só grandes empresas podem adotar a filosofia Lean, professora Tatiana? O porte não é um fator determinante para a escolha, para uma decisão, Eu acho que o primeiro passo é decidir na implementação. E o papel da liderança é fundamental. Então, independente do porte, mas aí eu vou mudar essa palavra porte, eu acho que tem que ter um controle de processo, tem que ter um sistema de gestão da qualidade, não necessariamente sistema de gestão, mas um processo padronizado, vamos nesse sentido, uma padronização, uma organização mínima, Isso é importante. Se o nosso telespectador quiser aprofundar mais sobre esse assunto, o tempo já acabou, mas eu gostaria de que vocês informassem. O que ele deve fazer para se informar mais? Tem algum site, algum perfil, algum Instagram? Vocês podem acessar o site da LD Consulting, ldconsulting.com.br, o Instagram da empresa, LD Consulting Oficial, e o LinkedIn da empresa também, LD Consulting Oficial. Ok. Infelizmente, nosso tempo acabou, temos que encerrar. Eu agradeço muito a presença de vocês. Boa noite, professora Tatiana. Boa noite, foi um prazer. Professora Fabiana. Boa noite, muito obrigada. Obrigada a todos. E o professor Marcos. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite. E para você que nos acompanhou, um grande abraço, boa noite, até a próxima.